Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel e vamos juntos trabalhar um pouquinho mais os conteúdos matemáticos, sempre agregando conhecimento, aumentando as coisas que você já conhece, mostrando ferramentas novas para você resolver problemas novos. E nesta aula falaremos sobre função, a ideia da função, melhorar um pouquinho esse conceito de função, que eu tenho certeza que você já tem ele aí dentro da sua cabeça. E agora você vai, puxa, isso era uma função. E é assim que funciona quando a gente começa a relacionar aquilo que nós já sabemos pela prática, pela vivência, com os conceitos científicos e, no nosso caso aqui, a matemática, tá? Vamos para a nossa aula. Vamos compreender e identificar a relação de dependência entre duas grandezas, né? Então, este é um dos objetivos da nossa aula. Escrever a lei de formação que traduz a relação de dependência entre duas grandezas. Então, existe uma dependência entre elas, que você já vai entender como é que funciona isso, e a gente consegue traduzir isso para a matemática através de uma lei de formação, que é uma regrinha, que é uma equação que no fundo você já sabe resolver também, tá? Então, tem o mesmo princípio ali da equação, mas aqui ele é escrito um pouquinho diferente, tá? Pensa um pouquinho aí, vamos colocar você dentro do assunto. Atualmente, muitas pessoas usam com frequência aplicativos de transporte. Como esse serviço é cobrado? Tá? Então, são várias as empresas aí que fornecem um serviço de transporte. Como que esse serviço é cobrado? Todas cobram da mesma maneira? Tanto faz se é um carro, se é um ônibus? Tudo é cobrado da mesma maneira? Não é não. Mas existe uma fórmula, um jeito para se calcular o valor pago por uma corrida e por um transporte, tá bom? O valor de uma corrida num aplicativo de transporte varia de acordo com uma série de fatores. Então, aí já estabelecemos que existe uma dependência. Já entendemos que existe uma dependência de informações. Logo, vamos estabelecer uma função. Distância a ser percorrida, duração da viagem são os mais importantes. Mas ainda há uma taxa mínima, independente da duração e distância da viagem, além de um custo fixo para gastos operacionais do serviço. Então, são várias informações que lá no final compõem o valor que está sendo pago por aquela viagem, por aquela corrida do aplicativo que você está usando no momento, tá? Então, são essas algumas das informações que são cobradas ali, né? Porque pense, tem o motorista tem um salário, né? Ele tem um valor que ele recebe, manutenção do carro, combustível, tudo isso tem que estar presente quando você no valor que você paga. No entanto, em porcentagens aí, logicamente, tudo muito estudadinho para que seja tudo muito correto, tá bom? Ao observarmos que uma situação está ligada à variação de outras, identificamos uma relação de dependência entre tais situações. Como no exemplo, o valor a ser cobrado pelo uso do carro de um aplicativo depende de alguns fatores, além de conter um valor fixo. Então, é o valor fixo mais aquela série de valores que podem ser informados ali, né? Então, aqui o valor fixo depende da operadora, enfim, do aplicativo, e aqui nos valores que vão variar também o tempo da corrida, a distância percorrida, certo? Então, a junção dessas duas informações compõe ali o valor pago no final do trajeto que você precisava, tá? Então, entenda que algumas situações matemáticas, algumas situações precisam de uma ferramenta matemática para ser solucionadas. A corrida do aplicativo é um. Agora a gente vai fazer um exercício que vai falar sobre planos de saúde, que dependem da quantidade de consultas. Olha lá. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, o plano A e o plano B. Esses planos apresentam as seguintes condições, as seguintes regras. Lembra que nós íamos falar sobre lei de formação? A regra para se calcular é isso aqui. Plano A cobra o valor fixo, ou seja, sempre vai ter esse valor mensal de R$ 140 ou seja, mais R$ 20 por consulta num certo período.
Consultou uma vez, 140 mais aquela consulta. Consultou 2 vezes, 140 mais as 2 consultas. Vai pensando matematicamente como é que você vai escrever isso. Mesma coisa para o plano B. A condição dele é um valor fixo de R$ 110 por mês, né, mensal, fixo, e R$ 25 por consulta. Dependendo da necessidade, o João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Então, é pegar as informações das condições do plano A e plano B, transformar em uma sentença matemática, que é a nossa função, e substituir ali pelo 5, 6 ou 7, que é a quantidade de funções, a quantidade de consultas que ele vai fazer, e você chega na resposta. Já conferimos o que você fez.
Deu certo? Conseguiu desenvolver alguma coisa aí? Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, vai fazer junto comigo agora, tá? Confere aí quem já fez, o que aconteceu. Se houve algum escape no meio do caminho, opa, corrige, faz uma anotaçãozinha. Ah, aqui eu tinha que ter feito isso, tá bom? Mas é importante sempre tentar. Olha lá. Observe que o gasto total em cada plano de saúde pesquisado por João é dado em função do número de consultas realizadas em certo período, mais um valor fixo, aquilo que nós estávamos conversando na leitura do enunciado. Então, depende da quantidade de consultas, tá? Existe um valor fixo, mais uma variação aí que vai depender da quantidade de consultas a serem realizadas. Chamando o valor pago de P, para organizar as coisas, e a quantidade de consultas de C, nós teremos para o plano A regrinha lá das condições. P, valor pago, 140, que é o valor fixo, mais 20 vezes C, que é R$20 por consulta. Tranquilo? Para o plano B, 110, que é o valor fixo, mais 25 vezes C, que é R$25 por consulta. 5 consultas, transformo aqui, troco por 5 vezes 5, 6 consultas vezes 6, 7 consultas vezes 7, que é a condição do nosso exercício ali, tá? Colocando tudo isso numa tabela para você poder comparar os valores e encontrar o plano que melhor, que seja mais viável aí para o João, tá? 5 consultas no plano A, trocando aqui ó, o C por 5, ele vai gastar R$240. No plano B, ele vai gastar R$235. 6 consultas, 206, 260 e no plano B também 260. Então não tem nenhuma diferença. Se ele precisar de 6 consultas, o plano A e o plano B não tem diferença. Se ele precisar de 5 consultas, o plano B já é melhor, né? Já vai pagar um pouco menos e vai ser atendido da mesma maneira, na quantidade de consultas. 7 consultas no plano A vão custar R$280 e no plano B, 285. Então, aí eu consigo fazer um comparativo dos valores, né? Para que eu possa escolher, para que o João possa escolher o plano A ou o plano B, tá certo? Então, o importante é você entender que existe uma regra, uma lei de formação, que eu coloquei aí nas condições, né? O fixo mais a quantidade de consultas e o valor dela, e depois eu troco ali a quantidade de consultas e faço os cálculos para poder entender como é que ele vai fazer essa escolha pelos planos de saúde, tá bom? No segundo exercício, eu já tenho uma escrita um pouco diferente dessa regra, dessa função. Apareceram aqui 2 conjuntos. Vamos ver como é que isso funciona. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e seus respectivos preços a pagar em determinado posto da cidade. Então, ao invés de organizar isso numa tabela, organizamos isso num diagrama. No primeiro diagrama, quantidade de litros, 1, 2, 5, 50, X. X quer dizer que eu não sei quanto você vai colocar, certo? Preço a pagar, 1 litro paga 5,28. 2 litros vai pagar 10,56. 5 litros vai pagar 26,40. Lá embaixo, 50 litros vai pagar R$ 264. X litros, vou pagar 5,28 vezes X, porque você já percebeu que a quantidade de litros influencia no preço a pagar, tá? Se 1 custa 5,28, 2 é 2 vezes 5,28, que deu 10,56. 50 vezes 5,28. X vezes 5,28. É uma regra, tá? Mantém esse padrão, então eu chamo de regra, lei de formação. Que deste exercício que nós precisamos saber? Qual o preço de 10 litros de gasolina neste posto? Aqui você já sabe como encontrar. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 248,16? Então, na letra A eu estou perguntando de uma coisa, a quantidade de litros, na letra B está se perguntando o valor pago ali, né? Então, eu tenho que ver direitinho, né, eu e você, aonde que eu vou substituir esses valores para que nós possamos resolver este exercício. Pensa direitinho aí, com bastante calma, você vai ter tempo para isso, copia o enunciado,
Faça suas continhas num cantinho do caderno e a gente já corrige.
Fez as suas anotações? Procurou nas anotações anteriores? Ou já de cara saiu fazendo e deu tudo certo? Mas é assim mesmo. A sua estratégia de resolução, ela é importante, né? Como é que você vai chegar no resultado final do teu exercício, que caminho que você vai pegar para resolver. Mas o importante de tudo isso é uma excelente leitura. Faça uma leitura com calma, com tranquilidade e que você consegue resolver direitinho. Olha lá. O diagrama mostra que o preço a pagar depende da quantidade de litros que foi abastecida. Nele também vemos a fórmula ou a função que determina o cálculo, que era a última lá onde aparecia o x. 5,28 x, onde a quantidade de litros é representada por x. Então, aquilo que eu não sei, coloca uma letrinha, tá? Na letra A, qual é o preço de 10 litros de gasolina nesse posto? Quantidade de litros representada pela letra x, então no lugar do x coloco 10. 5,28 vezes 10, 52,80. Tranquilo? Usou a calculadora, fez um papel, lembrou que quando eu multiplico por 10, a vírgula se desloca uma casinha só para a direita? Viu? Você tem 3 estratégias aqui para resolver essa letra A nessa continha, tá? Letra B aqui, ó, tá? Tá escrito letra A, mas é letra B. Quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 248,16? Agora, essa informação ela não entra mais no lugar do x, concorda? Porque o x, quantidade de litros. O valor pago entra lá no início, lá no P. Lembra-se que foi combinado lá no começo do exercício? Então, P é 5,28 vezes x. No lugar do P, apareceu a informação da pergunta, R$ 248,16, igual 5,28 vezes x. Eu tenho que isolar esse x, minha gente. Para esse x ficar isolado, aquilo que está sendo multiplicado passa dividindo. Lembra-se disso? Você faz isso lá nas equações, né? Quando você isola uma variável. 248,16 divididos por 5,28 vai dar para você um total de 47, que no nosso exercício significa a quantidade de litros, tá? Então, 47 litros vão custar neste posto R$ 248,16. Viu só como deu certo? A relação de dependência entre duas grandezas pode ser demonstrada fazendo a identificação das grandezas, quem está sendo envolvida no problema, estabelecendo uma fórmula, a regra que eu vou usar para calcular tudo isso, organizando uma tabela, se tiver muita informação, para não ficar coisa perdida no meio do caminho, e traduzindo num diagrama, que foi esse exemplo do exercício 2. Posso fazer um conjuntinho, um desenho, e também chego no mesmo processo. Então, o diagrama é um desenho da nossa tabela. Tá legal? Vimos aqui nessa aula que a relação de dependência entre duas grandezas estabelece uma função, tá? Conceituamos a função matemática, identificamos as variáveis dependentes e independentes, quem fornece valor, quem precisa do valor, e a ideia de função apresenta uma relação de dependência entre duas variáveis. Tranquilo? Tenha isso em mente sempre. Relação de dependência estabelece uma função matemática. Me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima.